muito interessantes para a gente atualizar. Deixa eu só ver aqui. Ok. Para a gente atualizar essas coisas, porque esses livros que a gente está lendo agora, mesmo sendo muito interessantes e pontuais, ter assuntos que são da hora, eles foram escritos há muitos anos atrás. Então, tem movimentos, entendimentos que hoje já não faz mais muito sentido. Então, nós vamos aproveitar para falar justamente dessa diferença ou dessa dificuldade que a gente tem em levar uma coisa muito dentro daquilo que a gente leu, ou que a gente aprendeu, ou que a gente estudou. Ou seja, a nossa flexibilidade, adaptabilidade, ou o melhor de tudo para esse ano que está começando e para a situação planetária que está colocada, que é a nova roupagem, colocar ou fazer ou dar novas roupagens a tudo o que a gente vive, o que atualizando sempre numa velocidade que talvez a gente não está muito acostumado, ou tem dificuldade, porque nós temos muita dificuldade de deixar o jeito que a gente era, ou o jeito que a gente entendia, ou o jeito que a gente aprendeu, porque é pular no desconhecido, né? É o louco do tarô, é a hora em que você se joga no desconhecido. Então, a gente precisa de uma certa garantia. E os modelos e as referências que a gente trouxe, a gente ainda está usando mais do que devia, inclusive, para ter essas garantias, né? Então, eu vou ler a mensagem e vocês vão entender por quê, como é interessante. Ao mesmo tempo que olha, tem os bichinhos também participando, que legal. Olha, que é um gato? Uma gatinha. É um gato, Emília? Uma gatinha. Que coisa mais fofa, que coisa mais linda. Enfim, vamos lá então para a mensagem, enquanto também as outras pessoas ainda vão entrando. 13 de janeiro. A vida vai dar certo para mim quando eu tomar consciência de que é impossível fracassar nesta vida. O espírito da vida não pode fracassar. Talvez ele nem sempre tire nota máxima, mas não pode fracassar. Você é o espírito da vida, o que significa que você não pode fracassar. Você pode passar com nota B, um C, ou mesmo com um D. Pode ter de repetir uma matéria ou ficar em recuperação, mas em nenhuma circunstância realmente importante você poderá fracassar. Talvez você tropece, pode até cair, pode bater a cara na parede ou chegar a lugares escuros e assustadores. Não se preocupe com isso. Você pode quebrar um braço, uma perna ou um pé, pode perder o emprego, pode ter problemas com sua família. Não se preocupe. Você está construindo a sua força. O espírito está sempre querendo ver quanto você aguenta, quanto você consegue fazer no maior número de circunstâncias possíveis. O espírito sabe que você não pode fracassar e tentará, de todas as maneiras, convencer você disso. Convença-se, você simplesmente não pode fracassar. Talvez você se perca, talvez perca coisas que lhe parecem indispensáveis, mas independente do que possa acontecer e de quando acontecer ou de como acontecer, lembre-se de que a única coisa que você não pode fazer de modo algum é fracassar. No momento em que você se der conta disso e parar de tentar tirar a nota máxima da vida, você irá para o primeiro lugar. E essa aqui é a chave, penso que principal que a gente vai trabalhar hoje. Até hoje, você pode ter se paralisado com medo de fracassar. Hoje, dedique-se a se ver e a ver a sua vida como uma manifestação do Espírito. Lembre-se de que você não pode fracassar. Lembre-se de que você não precisa tirar um 10. Procure mover-se através de cada experiência e situação com graça e leveza,
sabendo que conta com o apoio do Espírito da vida. Ele sabe que o seu sucesso está garantido. Hoje eu me dedico a lembrar e a aceitar que não posso fracassar. Eu não posso fracassar. Simplesmente não posso fracassar nesta vida. Então, veja que a gente precisa partir do princípio da informação, né, que a gente tem, que diz assim, nós não somos uma matéria fazendo aprendizados espirituais, nós somos um espírito aprendendo através da matéria, né? Então, se a gente lembrar disso e tentar ver na prática do dia a dia como é que a gente está fazendo isso, todos esses pontos onde a gente ainda tem resistência, onde a gente tem falas de memórias em algum lugar nos pressionando a ser duros demais, a se cobrar demais, a ser perfeito demais, a dar conta de coisas que a gente aceitou, tarefas que a gente aceitou que nem são nossas, ou que nem precisavam ser nossas, né? Então, todas essas coisas elas começam a ganhar um outro tom quando a gente se lembrar que nós somos um espírito, uma alma encarnada na matéria, fazendo aprendizados ou fazendo uma passagem de aprendizados aqui nesse planeta Terra. E essa mensagem ela fala muito disso, tipo, eu não posso fracassar, como se a gente tivesse aquele juiz interno, né? Dizendo você não pode, você não deve, você não... Ao mesmo tempo, o espírito como magnitude, se a gente deixar ele falar, escutar e for um pouco mais suave, nós vamos entender todas as possibilidades e os caminhos que a gente tem para seguir, para fazer diferente ou para mudar o que precisa mudar. Hoje eu estou lendo um livro aí muito, muito bacana, muito interessante, e ele fala também disso. As coisas podem vir da minha ancestralidade, elas podem vir dos mundos ou até das minhas vidas passadas, e elas vieram até aqui, mas aqui elas acabam. Então, saber que eu posso e que eu tenho essa decisão e que eu posso ter essa atitude e realmente fazer essa mudança, eu acho que é a principal informação que a gente tem sobre o que significa viver essa era da liberdade ou essa chamada era de Aquário, né, que a gente vem falando há tanto tempo e se preparando de alguma maneira para poder viver esse espaço e essa liberdade. Então, aqui acaba. Qualquer coisa que tenha vindo até aqui, aqui acaba, ou muda para ser diferente, ou se adapta àquilo que precisa ser. E isso depende exclusivamente do meu nível, do meu grau de consciência, né? Do quanto eu estou consciente da minha existência, da minha presença, do meu espaço, da minha missão, enfim, o que eu quero fazer em cada dia que me é dado como presente para viver mais um dia, né, nesse planeta. E aí, então é isso, né? A abertura está feita, Genos também está chegando, a abertura está feita e se alguém quiser fazer já alguma colocação, fazer alguma pergunta, é mais fácil para mim desenvolver o meu trabalho quando vocês perguntam. Ninguém quer falar nada, dizer nada? Então, vamos seguir. Agora, daqui a mais uns 10 minutos, nós estamos no pico, no auge da lua cheia, né? No signo de Câncer. E no decorrer do mês, assim, muitas pessoas que me mandaram mensagens, que fizeram perguntas, e que, achando um ponto interessante para a gente falar no encontro de hoje, né, que seria sobre esse assunto, como vão estar funcionando, né, astrologicamente, os planetas
e o que a gente já sabe de todas essas direções para esse ano, né? Para esses movimentos. De novo, repetindo, o ano astral ele começa no dia 21 de março, mas nós temos movimentos referentes a todo esse movimento do ano de 2025, que começaram já em novembro, né? Quando o Plutão saiu definitivamente de Capricórnio e se mudou para a constelação de Aquário. Então, agora nós temos ele lá plantado, sentado no seu trono, na constelação de Aquário, onde ele vai ficar para os próximos 20 anos. Então, as questões estruturais e direcionais dos planetas, das nações, dos países, da humanidade, estão sob essa batuta ou sob essa regência para os próximos 20 anos. Sempre lembrando que nos primeiros 2 anos do movimento, geralmente é mais desafiador, mais chocante, mais quebra, mais rompe, mais, né? Porque precisa tirar todo esse movimento estagnado e medroso da influência capricorniana para colocar num estado de possibilidade ou de liberdade ou de inovações, né? Que é o que o Aquário pede. Aquário pede cuidar do coletivo, se importar com o próximo, mas não se importar no sentido do que a gente aprendeu na caridade, da caridade religiosa. É se importar se o que você está fazendo também facilita ou abrange ou melhora a vida do outro. Não é a minha obrigação abrir mão de mim para cuidar do outro, como era o que a gente aprendeu em toda a era de peixes, né? E eu já falei isso tantas vezes, vocês devem, praticamente todos, também já estar sabendo, quando o outro era mais importante do que você, que era dentro de um contexto, né, da era de peixes. Primeiro o outro, depois você. E isso ia te dar um mérito lá na frente, em algum lugar que não sei onde que era. Agora, a gente está sabendo que você tem responsabilidade com como se colocar na estrutura, no caminho e na direção, né? E a quem você pode ajudar para que faça o mesmo. Esse é o movimento aquariano. O movimento aquariano é o que eu posso fazer de melhor que reverbere para que o outro também queira melhorar. Não é sair pregando, que nem na era anterior, né? Eu juntava um monte de pessoas numa sala e tentava convencer do que era para ser feito, do que não era mais para fazer, das proibições, das normas, das regras, das leis e das normas. Agora são convites a grandes reuniões. O que mais nós podemos fazer? Ou a sua ideia, ou esse seu sentimento, a quantos serve? A quantas mais pessoas, ou situações, ou instituições, ou crianças, ou animais, possam ter benefício de qualquer movimento que você decida fazer, tipo, para o bem, né? Para o bem do todo, para o bem do planeta, da humanidade e do próximo. Então, esse é o principal movimento. Como nós vamos estar todos muito convidados, né, meio puxados, até com muita força, não é muito convidados, é intimados a se jogar, ou a se permitir viver esse fluxo de libertação que está sendo ofertado, né, para a humanidade. Então, aqueles de nós que têm áreas da vida um pouco mais restritas ou um pouco mais resistentes, ou aqueles que estão ainda totalmente resistentes, vão passar por desafios mais difíceis, né? Mais doídos ou mais doloridos, possivelmente. Então, a gente já entendeu, né, desde o ano passado até do final de 2023, quando os movimentos começaram a se fazer, a gente já percebeu doenças, por exemplo, né? Nós temos aí recente doenças crônicas,
situações agudas, é, coisas assim que vêm para e que tira da sua mão todo o seu controle, todo o seu comando e diz e te faz entender que você não tem controle sobre nada. Então, os controles eles são sendo tirados da nossa mão com bastante dureza quando nós estamos enrolando ali, né, adiando, tentando não mexer naquilo que dói, né? Porque a gente não quer mexer naquilo que dói. Então, o formato da prestação de contas, com Plutão no comando, não é uma coisa muito agradável. Porque ou você se liberta e realmente flui, ou é arrancado de você. Porque é preciso, a mudança agora ela é necessária e, de alguma maneira, ela vai ser feita. Então, né? Quanto mais resistente, quanto mais a mão fechada, mais vai machucar. Então, esse é um dos principais movimentos que a gente tem agora nesse começo. E as pessoas estão fazendo esse movimento, os animais estão fazendo esse movimento, tudo o que é vivo. As plantas, as estruturas, né? Então, cidades, organizações, movimentos políticos, e, enfim, e também as pessoas. Aí, junto com esse movimento, nós temos agora também para 2025, para quem acompanha um pouco e já leu, nós temos a partir de março a regência de Júpiter. Júpiter é o bondoso, é o generoso, é o todo-poderoso, ele é fértil, ele é próspero, né? Ele traz abundância, o dinheiro, tá. Mas Júpiter é um planeta inteiro e ele se move em todas as circunstâncias. Então, quando a gente pensa Júpiter, a gente tem que pensar no exagero, em muito de tudo. Então, tem pessoas que vão realmente colher, ganhar muito, assim, coisas surpreendentes, inimagináveis. Mas também quando vem o desafio ou o momento mais desafiador ou mais difícil, também ele vem com força desnecessária, sabe, descomunal. E isso também vai acontecer com as pessoas. Então, quando a gente usa a astrologia para cuidar disso, no nosso mapa pessoal individual, a gente olha aonde que temos o Júpiter. Se você tem Júpiter em um signo ou na casa onde ele está, é aquele assunto que vai te pegar desprevenido mais facilmente. Então, é importante quem gosta e quem estuda ou quem quer saber e acompanhar, que veja alguém que faça o seu mapa para que você também tenha essas informações. Porque mês a mês você vai poder saber quais são os principais pontos que vão estar ativados, e aí você pode, com os florais e só com a própria informação, passar diferente, né, pelas coisas e pelos desafios. Então, a minha sugestão também é essa. Quem já tem seu mapa, faça uma boa releitura, né, agora, até março, aí, principalmente. E quem não tem ainda e que se interessa, procura alguém que faça, porque eu acho muito interessante ter. Mas depende daí também da abordagem que cada profissional da área da astrologia vai fazer, porque a astrologia é uma ciência muito abrangente. E cada profissional que se formou nessa área de alguma maneira, se especializou numa determinada pontuação. Né? Eu faço astrologia para tratar as pessoas, para encontrar o ponto de equilíbrio, para ajudar as pessoas a saírem das situações que não precisam mais ficar e também ver os potenciais que ainda tem pela frente. Então, eu não faço leitura de mapa, eu trato o mapa. Então, é uma outra abordagem. Tem muitas pessoas que já fizeram seu mapa astral
tem isso tudo escrito, gravado, e daí? Igual um diagnóstico qualquer que a gente tenha, né? Você tem um diagnóstico, mas daí, se você não tratar, você só fica sabendo. Então, só ficar sabendo não resolve, a gente já sabe, né? Quem está acostumado a acompanhar os caminhantes já sabe, já aprendeu, que não adianta eu saber qual é o problema que eu tenho. Eu preciso saber um caminho para resolver. Se eu não resolver, eu só tenho diagnóstico, ou seja, eu vou andar pela vida carregando a minha bagagem, a minha mochila, ou seja, em tempos recorrentes, eu vou estar sempre passando pelaquela situação ou por situações parecidas. Então, para eu resolver, eu tenho que fazer igual o livro que eu falei ali no começo do nosso trabalho de hoje. Chegou até aqui e aqui acaba. Eu preciso ter essa proposta interna de que deu o tempo, eu agora quero resolver as coisas, devolver o que não é meu, acolher o que é meu e dar um destino para isso. Realmente fazer alguma coisa com as questões. Porque nós também tivemos. Agora a gente vai ter mais dificuldade também para colocar embaixo do tapete ou botar de volta no fundo do baú, porque essa conjunção, essa situação aqui de trabalho entre Saturno, Plutão e o giro do Sol esse ano, não vai deixar. É como se tivesse sempre um holofote sobre o fundo do baú, assim, tipo, o fundo da gaveta. Então, não adianta eu fazer de conta que não é comigo, porque a vida vai dar um jeito de colocar isso de novo na mesa e isso de novo na mesa. Então, existem hoje ferramentas, né, suficientes, chaves para a gente poder realmente fazer as mudanças que precisa, mas dizer que não é comigo não vai funcionar. Eu sinto muito informar vocês, mas não vai funcionar. Lá para trás a gente negociava, por exemplo, com Saturno a gente negocia, porque ele Saturno é um administrador, então ele negocia, tipo, você paga juros e correções e depois você resgata mais tarde, você negocia suas dívidas e toda essa coisa. Mas Plutão não. O Plutão vai dizer assim, bom, tiveram eras e eras para chegar até aqui. Agora é a hora, ou resolve, ou rompe, ou paga o tributo. Então, é um momento que energeticamente ou a gente realmente procura o melhor caminho, ou a gente vai se debater muito, vai sofrer muito. E aonde que a gente vai sofrer? A gente vai sofrer nos aspectos, nos assuntos aonde eu tenho mais aprendizados a fazer no meu processo missionário. Tipo, o que eu vim fazer nessa encarnação? E isso também a gente pode saber pelo mapa astral. A direção, né? A gente sabe a direção e os potenciais. E aí a pessoa pode ver se ela está muito longe disso, se ela se afastou muito disso, se ela se afastou dos potenciais por trauma, por medo, por ganância, por finanças, pelos pais, pelos ancestrais. O que foi que colocou ela dentro disso ou desviou ela desse momento ou desse ponto? Então, isso também é coisa interessante de ver e a hora que a gente tem as direções, os diagnósticos, ou tem os sintomas já ativados, que a gente chama da queixa, né, da pessoa, a gente tem os florais que, que vão realmente abrir esse conteúdo e colocar, para quem já faz trabalho com floral, sabe, que entabula, né, uma conversa interna entre o mental e o emocional de um jeito que não adianta, você não tem como fugir. E tem um momento que você começa a gostar disso, porque teu mental fala uma coisa, teu sentimento não foge, não se encolhe lá para dentro. Ele fica na mesa de negociação e começa a se resolver realmente as coisas
que estão prontas, que estão maduras, que não precisam mais ser dessa forma, usando os melhores recursos que hoje nós temos e vão chegar ainda recursos tão incríveis, porque essa mesma reunião de planetas, cometas e estrelas vão revelar para a humanidade tantas soluções tão surpreendentes que a gente nem nunca imaginou. Nós estamos achando que agora nós temos já uma parafernália de ferramentas, mas tantas vão aparecer todos os dias que até, de alguma forma, vão deixar a gente confusa. E tanta coisa que vai aparecer, eficácias, né, que vão sendo comprovadas em cima de ferramentas e chaves, e na contrapartida também outras que foram usadas durante muito tempo para enganar, ou para remover sintoma, ou para manter a humanidade adoentada, porque isso trazia ganhos, isso também vai começar a cair por terra. Então, nós estamos aqui vivendo todo esse esplendor, né, de possibilidades, mas também sabendo que, de repente, se tem em algum lugar meu ainda alguns guardados que me ajudam a me manter no velho, no antigo ou no inadequado, também isso vai aparecer, né? Vai vir à tona. E vai vir trazido pela casa do meu mapa, aonde esses assuntos estão colocados. Então, da casa 1 até a casa 12, nós vamos ter lá, na casa 1, as atitudes, na casa 2, o retorno, né, aos recursos, na casa 3, os irmãos, né, e o social, o varejo, na casa 4, infância e família, na 5, filhos subordinados e dependentes, paixões, grandes paixões, na casa 6, trabalho e saúde. Na casa 7, todos os nossos contratos, casamento, parceiros, parcerias, sócios, sociedades em todos os sentidos, e dentro da casa, dentro da família, nas empresas. Na casa 8, nós temos ancestralidades, vidas passadas e heranças, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Na casa 9, nós vamos ter estudos profundos, grandes estudos, pesquisas, resultados de pesquisa, viagens em todos os sentidos, viagens internas, viagens externas, viagens perto, viagem longe, viagem na maionese, todas as viagens. E na casa 10, nós temos, então, as estruturas, o ponto de chegada, o meio do céu, que é a esperanças e temores, né? É o lugar de chegar, aonde eu quero chegar, o que me satisfaz. Na casa 11, a gente tem os patrocínios, né? Então, o que eu tenho que oferecer, eu devo oferecer, eu tenho para oferecer para o mundo, e o que o mundo me convida, me oferece e faz essa troca. Ali também é a casa dos amigos, dos grandes e dos poucos amigos. E a casa 12, então, é a casa, entre aspas, é a casa do sofrimento, é a casa do, do juízo final e da missão encarnatória para esse ciclo de cada pessoa. Então, vocês veem que todos os assuntos eles estão colocados nessa grande mandala e cada um vai viver de acordo conforme o Sol e os planetas vão passando sobre cada ponto desse. Esses assuntos pertinentes vão vindo à tona. Em que formato? Livres e abertos e soltos para você escolher, ou arrancando da sua mão se você tiver medo, não tiver informação, não tiver conhecimento, não tiver vontade, não quiser se ajudar, e tipo, quiser ser, como tem ainda um monte de gente falando, que depois da pandemia ainda está tentando voltar ao normal, como se antes da pandemia a vida fosse normal. Então, essas pessoas, com certeza, vão sofrer mais, vão pagar muito mais caro, e muitas vão, inclusive, sair do planeta, né? Porque Plutão também trabalha o fim dos ciclos, né? Vida e morte, os nascimentos e as mortes. Então, quem de repente está aqui criando
muito karma ainda, que depois, de repente, fica muito caro para a alma, vai ser convidado a interromper, a sair do ciclo para poder ser mais fácil o processo da evolução. Não sei como que cada um escuta isso e entende isso, mas é muito importante que a gente entenda isso. Então, é mais ou menos esse o movimento. Aí, durante o ano, nos nossos encontros, quando tiver alguma situação mais pontual, eu vou sempre falando também. E quem se trata comigo, no dia a dia, a gente está sempre trazendo as questões. Alguém quer perguntar? Ninguém quer falar, só ouvir. Nada, Yáscara? Hoje não? Anair, nada? Olha, você estava falando da questão ali do signo de câncer, né? O que é exatamente isso e como que isso vai nos afetando? Até porque eu sou aniversariante de dia 2 de julho, então imagino que deva sentir isso um pouco mais intenso, penso eu, né? Sim. Pode e pode não, né? Quem realmente É, também já é, trabalhou vai justamente usar. Muito boa essa pergunta. Vai justamente usar essa sensibilidade, essa amorosidade, toda essa coisa tão grandiosa que tem no signo de câncer, que acaba servindo para a maioria das pessoas alimentar suas mágoas e os seus. Porque nós estamos vindo de uma era que pede que você seja herói. Então, herói não se serve à turma dos cancerianos, porque eles precisam ser amados, eles precisam ser queridos, eles acabam criando situações e circunstâncias para ser bonzinho, para poder ser amado, porque a sensação ao medo do abandono é mortal para os cancerianos, ou para quem tem aquela sensibilidade de que se o outro for embora, eu morro. Então, essa cura aí é fundamental, mas mesmo os cancerianos que já têm isso um pouco mais trabalhado, não vão ter grandes dificuldades aqui. Quando aparecer, já vão também entender. Mas não só os que têm Sol em Câncer têm sensibilidade ali, né? Quem tem o ascendente ali, quem tem a Lua ali, quem tem uma conjunção de planetas no signo de Câncer, quem tem o signo de Câncer na casa 4, né? Que é a infância e família, então, porque Câncer rege a família e a Lua é a regente de Câncer, então tudo é muito água, tudo é muito aguado, ou seja, tudo é muito emocional. Então, é. para lidar com isso, assim, se mantendo equilibrado, você tem que já ser quase um herói desde do momento que você nasce. Mas esses que estão aqui, pelo menos, falando, são pessoas que já estão trabalhando esses aspectos, ou já trabalharam, de repente, esses aspectos por bem mais tempo. Então, já estão mais preparados, talvez até para ajudar os outros cancerianos que ainda estão se afogando, né, mergulhando em todas as águas, né, do destino e as lágrimas, e entendendo que o desapego, a chave continua sendo a mesma, viu, caminhante? Desde lá, não sei quantos anos que a gente começou, a chave é a mesma. E eu vou repetir ela hoje, porque é legal a gente resgatar, quem já esqueceu, porque nós vamos precisar muito dela nesse período, que é desapega, entrega, integra. Desapego, entrega, integração. Se não acontece integração sem o desapego e a entrega. E o canceriano normalmente barganha isso, né? O canceriano não, as questões cancerianas de todas as pessoas. A gente barganha, tá? Eu te dou isso
E o que que eu ganho em troca? Ou, tipo, qual é a garantia que você me dá? Então, ali é que a gente faz muitos contratos, e os primeiros contratos, e os principais contratos, que quase acabam sendo quase impagáveis na nossa vida, são aqueles que a gente faz na primeira infância, do momento da concepção até os 6, 7 anos de idade. Ali, o que você não fez contrato sozinho, você avaliza ainda nos contratos das estruturas da casa que você escolheu, do sistema que você escolheu para nascer, para crescer, as pessoas que estavam envolvidas lá com suas misérias e virtudes. Então, realmente é um ponto, é um foco. O que a gente precisa lembrar, entender que ele é só um ponto um pouco mais sensível, porque ele representa praticamente todo o corpo emocional das pessoas, e esse é o corpo que não é controlável, que ninguém pode dominar, que ninguém pode fazer nada com ele, a não ser ajustá-lo e equilibrá-lo para que ele se organize junto com os outros 3 corpos, para que a gente possa caminhar na direção que a gente quer. Então, durante muitos, muitos anos e séculos, inclusive livros e sistemas educacionais, disseram que as emoções eram algo que as pessoas tinham que aprender a controlar. Isso todo mundo, todos vocês escutaram em algum momento ou devem escutar ainda hoje. Se vocês ainda acreditam nisso, esse é um ponto para trazer realmente para o coração e mudar essa tratativa. Tipo assim, é o sentimento que manda no pensamento, não é o pensamento que manda no sentimento, não é. Então não adianta, vocês vão ver livros inteiros escritos de que se você tiver um pensamento positivo, você vai se dar bem na vida, você muda teu trabalho, você fica rico, você não sei, tem um tanto de coisa, treinamento neurolinguístico para programar, desprogramar o que está no campo de memória. Não, não dá para fazer isso. Você precisa entrar onde está a causa e a razão de tudo isso, assumir a parte que é sua e colocar isso em ordem, em equilíbrio. E aí os teus pensamentos, eles não servem mais. Eles vão mudar porque eles perdem a serventia, não porque você treinou. Eles não cabem mais. E é como eu estou falando aqui, a Nair, que fez a pergunta, você mesmo, na semana passada, me falou disso. Quando você não adianta mais você querer pensar como antes, porque não faz mais sentido, ou seja, nem você mais, você olha e não acredita mais naquilo que você acreditava. Então, isso realmente é parte da nossa mudança ou daquilo que a gente chama nossa cura. E é nesses pontos que a gente precisa entrar, pelos caminhos de cada um, ou por aquilo que está incomodando cada pessoa nesse momento da vida. Então, não tenha nada no mapa astral, nem na astrologia, nem no sistema solar, nas galáxias, nem na era, nem na antiga, nem na nova, que não dá para ser organizado, ou atualizado, ou trazido para o tempo presente. E nenhum é mal ou bom em si, eles são características daquela personalidade, ou daquela pessoa, ou daquele sistema solar, ou daquela constelação. Então, tirar o que te serve dali e, e colocar aquilo em movimento com mais suavidade, com mais liberdade, mas respeitando o seu jeito individual de ser, isso é que é ser saudável. Não é se transformar numa outra coisa. Porque eu tenho acompanhado muitos, muitos profissionais, inclusive né, da área terapêutica, e lá na psicologia, quando eu me formei, eu também aprendi isso. Treinar a pessoa para ela mudar a vida dela, para ela se transformar naquilo que o terapeuta ou o profissional achava que era mais adequado para você a partir de um grandíssimo julgamento, né? Então, eu também aprendi ao longo de todo o meu trabalho, todo o meu
pesquisa, de todos os meus estudos, que hoje já remontam 50 anos, que o julgamento é a primeira coisa que eu tenho que tirar do caminho se eu quiser ajudar alguém. E a diferença entre ajudar e interferir, que é uma coisa que eu falo sempre, vou continuar falando, está no pedir. Então, respeitar o direito que o outro tem, inclusive de ficar nas misérias que escolheu, é um ato de generosidade. E aí é complicado, porque até com os estranhos a gente, de repente, até pode fazer isso, mas com os meus queridos e com os meus amores, com a minha família, principalmente se eu me dou bem com ela, não é brincadeira. A gente quer mudar o mundo, é natural, o ser humano aprendeu que ele pode vir e mudar as pessoas. E realmente isso pode acontecer, mas tem que acontecer por reverberação de equilíbrio e harmonia que você vai disponibilizar por onde você passar durante o seu caminho. Não por convencimento. E a cura está ali. Isso é a cura. Então, quando é que eu curo? Eu curo quando eu me dou o direito, um pouco do que estava na mensagem, né, que eu li hoje, de não tirar nota 10 em tudo. Eu não preciso 10, eu só preciso da média para passar. Lembram? Lembram? Eu só preciso da média para passar. Então, se eu tinha alguém na minha vida que me cobrava 10, eu provavelmente tenho outras pessoas hoje, depois da escola. Se eu vou dentro de mim e digo, não, eu não vou te dar o 10, porque eu também não preciso do 10, é muito provável que eu tire 10. Mas porque eu me autorizo, não porque alguém me mandou. Eu tenho que quebrar esse conflito de comando-obediência, que era o movimento que a gente conheceu na chamada Era de Peixes. As estruturas hierárquicas, elas têm que sumir, elas têm que desaparecer, tem que entrar as estruturas espiraladas e de mandalas, modelos de mandalas, né, Elisa? Né, Elisa? As estruturas que vão comandar o mundo são as mandalas, ou seja, as tribos. E daí, quando eu falo de uma tribo, eu estou falando do modelo, né, de tribo, porque todas as tribos não funcionam também como tribo, né? Porque elas já estão todas contaminadas pelas hierarquias. Porque a tribo, a verdadeira tribo, é assim: cada um no seu papel é contribuinte e importante para que o todo funcione. Não tem esse é mais importante do que esse por causa disso ou por causa daquilo, por causa daquele outro. Não existe isso numa tribo. Então, os cargos, as hierarquias, aquilo que a gente aprendeu que me torna melhor do que o outro, mais do que o outro, não sei o quê, são todos movimentos hierárquicos de competição, de rejeição e de abandono em todo o movimento de construção do nosso emocional ao longo de toda a era que passou, para você ter uma ideia da importância do momento que o planeta está vivendo, ela durou 2.120 anos, mais ou menos, que é a chamada Era Cristã. Mais para trás também tinham lá as suas coisas, mas vamos pegar só com esses 2.120 anos, que está bom para nós trabalhar. Não precisamos nada mais que isso. E pensar do quanto foi desmemorizado e tirado o poder, inclusive de acessar essa conversa espiritual que a nossa alma tanto precisa, que a maioria de nós aprendeu que você só iria encontrar esse caminho através das instituições religiosas, né? Então, a gente aprendeu que a religião te levaria a Deus. E agora,
para essa nova era, nós temos que entender, não, a religião pode nos ajudar a fazer belos caminhos. Ela não é má em si, mas ela é limitada, ela é muito limitada, porque a pessoa passa a terceirizar as suas necessidades fazendo pedidos, né? Pedidos para Deus, pedido para os anjos, pedido para pedido, porque aprendemos que se a gente pedir para alguém de fora vai ficar com dó de mim, vai me dar ou vai me tirar conforme o julgamento e o merecimento. Entendem o que a gente fez? E isso é uma matrix. Isso é uma matriz energética que forma um holograma e que prende as pessoas dentro desse modelo. Então, eu não ouso pensar num modelo que possa ser diferente disso, porque aí eu vou ser punido por um Deus que tudo vê. E aí eu não chego à conversa com a minha alma, com minhas mônadas, com minhas fractais, com o Deus, a Criadora de tudo que existe, onde eu posso ter essa conversa sozinho, eu não preciso terceirizar esse processo. E isso a gente chama de processo ascensional, ou de caminho da ascensão. E dentro do trabalho com os florais, a gente tem algumas orientações que dizem quais flores e qual a junção de quais flores com quais cristais ou com quais pedras entabulam essas conversas, esse caminho dessa conversa que te leva a esse lugar, onde você pode falar diretamente com o seu eu superior, com a sua divina presença, com a sua mônada, que é, na representação das religiões, aquilo que a gente chama de Deus, ou de santos, ou de seres que a gente aprendeu que intercedem por nós junto ao Criador maior. Então, o que está sendo dado para a humanidade agora é o direito que nunca deveria ter sido tirado, porque foi usurpado, né, para poder criar as instituições de comando que dominou as massas, né, durante séculos e séculos, que a gente sabe. Esse poder ele tem que ser devolvido, mas ele não é devolvido porque alguém vai reconhecer que você tem esse direito. Você vai acessar, vai reivindicar, vai encontrá-lo e ativá-lo novamente naquele ponto que eu chamo de chamatrina, que está no centro do chakra. A representação está no chakra cardíaco do ser humano. E quem já fez reiki comigo, reiki caminho do arco-íris, sabe que no nível 1 do reiki caminho do arco-íris, a gente tem alguns símbolos que ativam a chamatrina, que é essa semente do ser crístico. Não é ser cristão, é o ser crístico que te dá de novo a possibilidade de expandir e de caminhar em direção à luz, conforme você quiser, puder e der conta. Não é fascinante isso? É, é, é lindo e assustador ao mesmo tempo, mas meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu! Ai, E daí pensar, aí, os florais. E aí, de novo, eu tenho sempre que falar dos florais, porque os florais do celeiro eles chegaram num momento, eles estão agora num momento tão incrível, estão falando. Eu falei outro dia para o Genos, quando eu passo perto dessa prateleira de vidrinhos ali, eles falam ao vivo, assim, tu escuta a voz. Quer dizer, agora faz isso, 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 isso. Agora você precisa achar uma flor assim, assim, que tem em tal, tal lugar, porque a humanidade vai precisar. E aí eu digo, não, mas já tem floral que chega no mundo, tá não. Eu disse, não, mas agora vai acontecer um negócio no planeta, no mundo, na humanidade, aonde é preciso essa conversa, esse ponto, essa chavinha. E isto é uma chavinha. E eles começam a me falar, e aí eu vou escrevendo, descrevendo, descrevendo, até que aparece a flor, até que aparece a pedra, até que tudo chega. E
E aí eu faço a alquimia e durante ou antes ou uma semana depois já aparece a pessoa falando aquele sintoma, falando aquela fala. É impressionante. Então é numa dinâmica assim que lá atrás foi quase de me deixar doente, né? Muitas pessoas sabem o quanto eu me maltratei, sofri, quase morri, ah, porque eu não acreditava que eu achava que estava enlouquecendo com esses seres falando dentro da minha cabeça. Eu não sabia que era possível uma guiança falar dentro do seu mental superior. E daí depois eu fui me acostumando e hoje, né, eu já converso com eles e já pude fazer um tanto de florais que está disponíveis para vocês e que funcionam, gente. A natureza, ela, ela fala a língua imediata. Ela fala a língua imediata. E sempre acontece também comigo, ou dentro da minha família, alguma coisa, ou muito perto de mim, para eu ter os feedbacks das coisas. Porque eu sempre quis, eu sempre gostei de comprovar, eu sempre tinha muito medo das coisas que não podiam ser comprovadas. Muito medo, né? Por tudo isso que eu já falei para vocês aqui. E, e aí, essa semana, aqui no litoral, e lá no litoral de Santa Catarina, e no litoral do Brasil inteiro, está uma pandemia de virose, né? Não sei, vocês já devem ter escutado também. E aqui também está Chutado, cheio. Daí, pegado já. e aqui a gente cuidando, não, vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo, não vamos pisar aqui, não vamos pisar nessa água, ok. No final da semana, no domingo, não sei lá, de repente eu amanheci dentro da tal da virose. E aí o primeiro movimento que a gente fez é o que todo mundo faz. O que será que foi? O que será que foi? Será que foi a água? Será que foi a comida? Será que foi aquela fruta? Será que foi a salada? Será que foi o sol? Será que foi o pensamento? Será que é uma aprovação? Lá. Aí eu pensei, bom, na hora, né? Terrível, terrível, mal-estar de pronto. Agora duas saídas. O que eu digo sempre para todo mundo, eu fiz. Então, eu acabei de passar pela prática do uso das ferramentas. Eu me preparei para ir para a UPA, se fosse o caso, né? Hidratar lá, tomar o soro lá que eles dão, porque eu não dava conta de me hidratar o suficiente, estava mesmo indo. Eu pensei, mas primeiro eu vou fazer o que eu sei. Se eu sentir que não dá, eu vou recorrer à muleta, à bengala. E aí eu peguei o emergencial do celeiro, de hora em hora, água mineral com limão e tintura de goiaba. Toda hora, toda hora, toda hora. O meu processo durou exatamente 24 horas, um pouco menos até, 24 horas. E aí, hoje ainda estou tomando água mineral com a tintura de penicilina, que é, né, a nossa erva aí, fantástica, meio que para precaução, nem sei por quê, resolvi intuir e estou tomando. Mas, assim, não deu 24 horas. E as pessoas que entram nesse processo, elas estão ficando uma semana mais ou menos dentro do processo da virose, né? Porque é mais ou menos 7 dias que é a vida útil do vírus, né? Então, funciona, funciona. E quase, e nós temos na mão, nós temos em casa, de alguma forma, tudo que a gente precisa. O que acontece é aquele movimento que eu falei há pouco da tribo, porque num contexto maior, isso aqui num contexto menor. Para todas as coisas, a gente faz o mesmo movimento. Quando alguma coisa nos desafia, a primeira coisa que a gente faz é o julgamento, a primeira. Ou seja, a gente entra naquilo que, no multiverso, né? No mundo multiverso,
ou nesse mundo paralelo, a gente chama de matrix. Ou seja, qual era o modelo? Primeiro eu tenho que procurar o culpado e o culpado sempre está fora. Esse é o padrão. Mas isso não vai resolver. Eu decidi que eu tenho que quebrar esse movimento. E para quebrar esse movimento, o que, que eu faço? Pegar tudo que eu aprendi de alguma maneira e praticar. E dizer, eu até posso contar com alguma ajuda se eu precisar. Porque a primeira coisa que eu fiz foi ficar disponível para uma ajuda extra se eu precisasse. Lembram lá nos caminhantes mais antigamente, quando a gente se reunia, alguns de vocês vão lembrar, que eu sempre dizia assim, quando você entrar num lugar, num espaço, num ambiente, numa sala, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que, que é? Na saída. Ver onde é que é a saída. Isso é da própria sobrevivência humana, é necessário. Isso é uma coisa da lógica. Por exemplo, eu entro em qualquer lugar, se eu precisar sair daqui, por onde que eu saio? Então, se eu entrar num processo, se eu entrar num projeto, se eu entrar na vida de alguém, se eu entrar num relacionamento, onde que é que eu entre? O movimento é o mesmo. Qual é a saída que eu tenho caso eu necessite? Então, eu deixo opções, eu não fecho. Senão, eu coloco dentro e lacro. Entendem a diferença? Como é incrível isso? E só o fato de você ter uma cabeça assim, ou um coração assim, ou um sentimento assim, de que eu posso, entre aspas, me resgatar, me salvar de qualquer lugar que eu me meta, e não quem é que foi que fez isso para mim, porque eu fui lá com a melhor das intenções, quem que é outro. Não, não é por ali o caminho, não é por ali que resolve. Estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês pegarem só isso essa semana, e colocarem nas coisas que acontecerem na tua casa, na tua vida, só essa semana, você vai ver quantas mudanças, quantas respostas e quantas curas você vai fazer. Pequenas coisinhas, até de escolher a roupa de vestir, qual calçado que você vai pôr. Tudo dentro da Matrix, tudo dentro do padrão. Um dia eu aprendi e daí eu faço e repito, e repito, e repito, eu vou fazendo campos de memória. Aí crio hábitos. Eu posso criar, se eu preciso de uma rotina, se eu entendo que eu preciso de uma rotina, eu posso criar uma nova rotina em cima do novo. Mas não levar a rotina antiga que não me atende mais, que não responde mais, que, aliás, eu já fiz ela inadequadamente à época, por alguma razão que eu não sabia o que fazer, não sabia como resolver. Ou em alguém que eu acreditei, porque me disseram que eu tinha que acreditar, enfim, tanto faz. Mas não adianta hoje eu julgar e dizer, se não fosse a minha mãe, se não fosse a minha avó, eu não estaria. Isso também é mimimi. Não dá, eu posso até olhar para isso e entender de onde isso veio, mas colocar pesos ou culpas em alguém ou em alguma situação, de alguma maneira, tipo, não é minha culpa, minha máxima culpa, mas de alguma maneira eu me coloquei naquela situação, mesmo lá quando isso aconteceu. Ou porque eu precisava fazer uma escolha que depois eu não fiz, ou porque eu precisava aprender algum valor que que ao longo da vida eu não consegui, não aprendi, não sei exatamente, mas nada é por acaso, também é uma frase que a gente usa bastante, e ela é de verdade. Ela é de verdade. Nada, nada, nada é por acaso. Então, até ter escolhido hoje, a gente sabe que é a gente que escolhe, né? Então, se eu escolhi aqueles ancestrais, eles tinham justamente o que eu precisava. Então, a hora em que eu senti que eu tô estagnada no meu movimento ou presa dentro de uma situação ou de uma crença, de alguma coisa que eu acredito,
quando eu achar que o que eles fizeram ou deixaram de fazer são determinantes do que vai ser a minha vida hoje, não é? Exatamente. Então, bom, se essa não é a saída, então eu não posso acreditar nessa possibilidade como sendo uma saída. Eu preciso entender que tem uma outra saída, então. E aonde ela está? E aí eu vou buscar por essa saída, mas eu vou buscar essa saída porque eu quero sair das coisas que eu não quero mais carregar comigo. Não. Tem tantas histórias que você ainda acredita e eu nem fico muito indignada, eu só lamento porque o tempo que a gente continua repetindo essas técnicas e esses movimentos nutre, né, e mantém elas por mais tempo, e elas devem ser substituídas por outros modelos ou por outros movimentos, né? Vocês sabem que tudo que não é nutrido se extingue. Então, se eu pegar uma crença e continuar alimentando, ela demora muito para ir embora e atrapalha o processo da evolução. A Ariana aqui tem pressa. A Ariana tem pressa. E a minha lua em aquário, né? Para quem conhece um pouquinho do meu mapa, eu tenho Sol em Áries com lua em aquário. Então, agora, o Plutão está em conjunção com a minha lua, mudando todas as estruturas emocionais para fora e para dentro. Então, não tem. É a torre do tarô, para quem conhece o tarô. Vai cair tudo, vai rolar tudo de água abaixo, lava tudo e constrói de novo. E constrói com as ferramentas que, de alguma maneira, foram me ofertadas, me dadas, me sugeridas ao longo da caminhada até esse momento. Não estou achando que vai me faltar ferramenta, não. Estou falando demais? Coisas que estão muito difíceis de absorver ou está tudo bem? Não, tá ótimo, tá Não, tudo faz bem. todo sentido. Alguém quer Faz perguntar mais muito alguma sentido, mulher. coisa? Alguém que está com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? É interessante tu ir falando que as coisas vão se encaixando, né? É muito gostoso ouvir. Quem está falando? É a Silvete. Ah, Silvete, querida. Cada um vai Nossa, encaixando dentro da sua realidade. É muito gostoso. É tudo certinho. Tá tudo certo. Continua, minha querida. Tá ótimo. essa caminhante maravilhosa desse portal do Araçá. Cada pessoa que está no contexto e aqueles que ainda virão, né? Que sei lá, o que vocês sugerirem, que convidarem, eu não sei qual o movimento desse grupo de agora para frente, né? Porque o objetivo continua o mesmo, é, é reunir pessoas que caminham infinitamente para lugar nenhum. Esse é o objetivo do grupo Caminhantes das Estrelas. É porque para lugar nenhum, não é porque não tem rumo, porque não tem direção, é porque nós estamos indo ainda na direção e para cada um vai ser uma direção. E essa é a liberdade de estar, de seguir, ou até de descobrir que esse não é o caminho, que o meu caminho é outro, porque passou pela tribo, né, dos caminhantes. Então, a existência desse grupo é exatamente essa. E ela vai continuar sendo esse presente para a nossa vida. Vocês me dão o prazer, enfim, de ficar me ouvindo e me dão a oportunidade de poder colocar aquilo que está sendo transmitido, aquilo que eu, sei lá, acumulei de tantas pesquisas, estudos e descobertas ao longo desses 50 anos que eu atuo, que eu trabalho, que eu escrevo, que eu pesquiso, ah, e reverberar isso para quem se contaminar com a gente pelo caminho, né? Para quem se contaminar. Temos muito para fazer, porque senão não estaríamos mais encarnados aqui, então temos a aprender todos os dias. Com Ah, certeza. mas tem coisas que a gente já trilhou, que a gente já caminhou e que a gente pode disponibilizar para alguém, tipo, hoje eu posso dizer, ó, não pisa ali que afunda, e
e a pessoa até pode pisar do mesmo jeito, se ela achar que deve mais, Vai porque afundar. é um direito que a pessoa tem, mas porque aconteceu aqui essa semana, até E às vou, vezes é tão interessante afundar, né, Bê? Porque às vezes é nessa afundada que a pessoa acorda. Porque sim, muitas vezes, se você vai conduzindo e não pisa ali e a pessoa não pisa, ela não viveu aquilo para, de repente, dar aquele clique e despertar, né? Então, eu acho que sim, às vezes a areia movediça ela é muito valiosa também no processo, né? Então, total, e total. É de, é principalmente quando a gente consegue sair dela, né? Assim, Me lembrei, nesse momento, me lembrei das nossas viagens temáticas, né? Em alguns momentos, assim, quando a gente faz grandes sacadas, grandes percepções, meu Deus, mas como é que pode? Não, não quero olhar para isso não está acontecendo comigo. E ali você vê que você está sendo polida, né? Aquele diamante bruto, e vira um brilhante lindo que ilumina. Então, assim, com a questão daí do julgamento, né? Então, quando eu disser ali afunda, porque eu sei que ali afunda, também não significa você não deve experimentar, porque, né? Como é que diz? Os arianos sigam-me os que podem. Então, alguns vão ter que ficar, vão ter que experimentar, vão passar um tempo maior, né? Dentro dos seus aprendizados, que são, por mim, tão honrados e respeitados. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: mas como que você tem tanta paciência, né? Eu fui e voltei, não fiz o tratamento, não fiz o que você sugeriu, blá, blá, blá. E agora estou aqui, e você está me acolhendo e me falando tudo de novo. Mas o meu papel é esse: eu vou falar de novo e de novo e de novo. E, e vou falar amorosamente, porque cada um na sua individualidade vai tecer o seu ritmo. Então, eu preciso respeitar o ritmo, entender que tem uma individualidade no ritmo das pessoas e que todos os movimentos de massa não são saudáveis, não são muito saudáveis. Então, quando eu coloco todos os alunos dentro de uma sala de aula para aprender a mesma coisa, isso não é muito adequado. É assim, em termos de evolução. Mas quantos milhares de anos que está sendo feito desse jeito e ninguém ousa quebrar a Matrix e dizer não, pode se experimentar um outro jeito. Ninguém ousa quebrar. não tô, Continuamos. mas graças a Deus está vindo uma leva. Está vindo uma leva de discípulos que está quebrando isso, graças a Deus. Tem muita criança, né, reagindo contra isso. É o tal do TDAH, é o tal disso, é o tal daquilo, é aqueles que eles querem enquadrar dentro dos remédios e coisa e tal, né? Então, graças a Deus que tem muitos assim, hoje a gente vê com bastante frequência, eu lidei bastante na educação e acompanho um pouco de longe ainda, né? E hoje em dia, até porque tenho meu neto, então eu vou junto mais de perto acompanhando isso, né? E a gente vê esses seres que estão chegando novos, graças a Deus, eles estão tentando furar essa rede, esse bloqueio, né? E estão conseguindo, graças a Deus, às vezes com os pais tendo abertura e não entrando na linha do, né? Porque muitos ainda dos pais estão naquela de domesticar esse anjo, né? De enquadrar ele dentro dessa realidade, né? Mas graças a Deus tem muitos quebrando. Então a gente vê um pouquinho de luz lá no fundo. Sim, essa mudança que a gente está falando, ela vai acontecer porque sim, porque está escrito nas estrelas e está determinado. Então, ela vai acontecer. A minha fala é mais pela impaciência do próprio Ares, né? Porque eu não vim para essa encarnação ariana por acaso, porque para começar uma coisa diferente, para ter coragem de mexer aonde, entre aspas, não poderia ser mexido, eu tinha que ter alguma coisa que me ajudasse. Mesmo assim, acho que demorei mais do que, ou talvez o suficiente, não sei, ou necessário.
Então, essas mudanças vão acontecer. O que a gente já está tendo agora, né? Nós estamos, por exemplo, muitas mães que estão gestando agora já são da chamada nova era. Por exemplo, quem nasceu do ano 2000 para cá são esses seres que vieram, não são todos, tem alguns que vêm ainda fazer massa de manobra ainda, que são sustentação do denso para tentar manter as coisas sem mudar. Mas no meio de tudo isso, tem um monte de situações já acontecendo. E muitas dessas mulheres que estão gestando agora são essas já. Então, essas crianças que escolheram vir agora através dessas mães que já estão dentro do novo campo vibracional, elas vão realmente finalizar, né, o rompimento com esse forma, com esse modelo da chamada educação antiga. Mas para isso a gente vai, na transição, a gente ainda vai lidar com espectro disso, espectro daquilo, para tudo ter um diagnóstico, para tudo ter um carimbo, e de alguma maneira para tudo tem um remédio, que é cair de novo na questão da Matrix. As crianças saem da maternidade com uma muda de roupa e uma sacola de medicamentos e 5 receitas médicas, ou seja, já nasce doente. Ou remédio para respirar, né? Remédio para o ouvido, remédio para o umbigo, remédio para os remédio. Ou seja, já nasceu um ser doente. A indústria farmacêutica já entende que aquele ser, já a própria gestação, né? Ela já é tratada disso, tratada daquilo, suplemento disso, suplemento daquilo, ou seja, a natureza não pode fazer absolutamente nada porque a interferência vai acontecendo, ou seja, esse trânsito, esse movimento é que precisa acabar, ou seja, a natureza precisa voltar a fazer o papel dela. E para isso, tem que acontecer, né, todas essas quebras. E eu tenho pacientes, muitos pacientes da área de educação, de todas as áreas, mas da área de educação, assim, que trazem, assim, alguns sofrimentos nessa questão de entrar numa sala de aula e passar currículo, sabe? E a reação, imagino. e o que isso acontece, e o que acontece dentro, porque essas pessoas também estão sendo convidadas, chamadas, até porque escolheram trabalhar nesse setor, é porque também queriam evoluir através desse setor, né? Então, elas têm que participar dessas mudanças também, não estão entendendo muito o que é o papel delas e por quê e como fazer. Mas, enfim, todas essas questões estão acontecendo. Aqui, eu só quero colocar uma coisinha assim, meio, eu não sei se é cômica, mas é até meio triste, né, que aconteceu aqui essa semana. E a gente fica conversando, porque nós estamos aqui no litoral e trabalhando em Operação Verão, e o Genos fica lá na praia, cuidando das crianças mal educadas, né, que os pais põem as cadeiras, sentam de costas para o mar e ficam lá bebendo, e as crianças lá para o guarda-vida cuidar, né? E o Gênesis chamou um desses meninos que estava, né, em situação de perigo e apitou, enfim, chamou, e o Piá não quis obedecer, ele foi até perto e falou que ali era perigoso por causa disso, explicou o mar para ele. No final, quando ele terminou de falar, o menino falou para ele assim: a obrigação de vocês é salvar a gente. Uau! Que tal? Meu Deus do Que tal? céu! Então, essa criança não tirou essa ideia sozinha. Ele É, escutou, ele aprendeu isso na casa dele. Ou seja, é assim que o sistema familiar dele funciona. E é assim que está colocado. Ou seja, como é que alguém vai se responsabilizar para fazer o seu próprio aprendizado se já está determinado que o culpado está fora, o responsável está fora e deve tudo para você? Tipo assim. Não, Então, a e gente sabe também que tem muito trabalho para fazer, né? Tá indo para frente. e também colocar a sua vida
terceirizar totalmente e acreditar e ter esperança, ou uma irresponsabilidade gigante, que o outro vai estar ali o tempo inteiro olhando para você. Tipo assim, Não, é mas insano, Mas né? mas isso isso também. também, mas o recado maior eu penso que era assim. Eu nem sei o que que é vida, nem para que que eu vivo, Sim, e nem sim, sei se sim. isso é importante. Você tem que fazer Sim, sim, se seu vira. trabalho. É, Sim, e depois, se mas vira isso de e uma maneira salva. geral é colocando a pessoa Isso, não você me responsável por deve. nada. É, a pessoa ela vem para o mundo e ela não é responsável nem por ela mesma, nem Nem por por nada, ela mesma. Uhum. nem por ela Sim, mesma. sim. Então, Sim. nós temos uma civilização que foi acostumada a pegar o alimento na prateleira do supermercado, né? Ela não produz nada, ela não cria nada, ela simplesmente usufrui do mundo que está aí, né? Isso, Então, quer dizer, esse tipo de gente não vai sobreviver nesse planeta por muito tempo, né? isso, não vai. Mas é É, esse pessoal que e agora está pequeno. essa mentalidade, ali, essa mentalidade desse menino, eu já passei por isso uma época numa escola particular. Vocês estão aqui na sala para aguentar tudo que nós fizemos. Isso, isso aí. Entendeu? Então, isso já é uma coisa que já está assim, impregnada na nossa Uhum. sociedade. Então, eu É vejo isso isso, de uma forma assim, mais ampla, né? E de isso, uma forma assim, muito perigosa, né? Porque muito facilmente se destrói esse tipo de civilização, né? Ela não se isso. sustenta, ela não se mantém, né? Isso, mas o que está acontecendo agora é que, no meio de tudo isso, tem esses alguns que diz assim: é, eu não quero que mata o peixe, eu não vou comer, Uhum. porque eu não quero que tire a vida do peixe, eu não quero que mata o mosquito, porque ele é vivo. É, no meio, impregnando em tudo isso, o que vai acontecer é que esse encontro desses movimentos, porque essas crianças que estão falando isso agora, elas não são assim na essência, elas são assim na matrix, no modelo comportamental. Estão repetindo. E quando elas começam a chegar, por exemplo, aqui em torno dos 12 anos de idade, que o ser começa a falar de dentro para fora, elas vão muito rapidamente fazer esse processo e se envolver nesse novo movimento. Mas esse trânsito ainda está acontecendo. Uma outra coisa que nós temos agora, que eu gosto, acho bem interessante, é entrando no mercado do trabalho, nas instituições e na área educacional, na indústria, no comércio, enfim, na política, em todos os lugares, esses seres que nasceram, né, do ano 2000, do 90 já para cá, já tinham muitos ali nascendo, mas especificamente do ano 2000 para cá, que estão começando a ficar com voz ativa agora. Então, esses que estão ocupando o mercado de trabalho, que estão negociando outros contratos de trabalho e falando: isso não me convém, isso não interessa, ou isso, se não for assim, eu não fico. Então, eu tenho conversado com várias pessoas, né, do comércio, da indústria também, me dizendo que quando eles entrevistam alguém dessa faixa para o mercado de trabalho, eles dizem assim: tá, o que que oferece? Eu ofereço tanto de salário, de plano de saúde, lá, não sei o que lá, vale transporte, não sei o quê. Não, mas e como é que é o ambiente do trabalho? Nunca eles perguntavam isso antes, porque isso não era importante. Eles queriam saber quanto era o salário, se tinha plano de saúde, qual que eram as garantias. Vale refeição? Agora, eles podem estar ganhando o salário até além do que eles pedem, mas se o ambiente de introdução do entorno, se o ambiente da empresa não é do jeito que eles querem ou que eles gostam, eles não ficam. Então, isso é uma coisa que agora está aparecendo e que as pessoas já estão conversando sobre, já estão, né? Então, eu acho isso. Eu gostei de ter escutado isso, porque isso realmente está acontecendo.
E antigamente, a gente sabe, a pessoa entrava numa determinada empresa, que a pessoa já crescia sabendo que ela queria trabalhar naquela empresa, e ela trabalhava 30 anos e se aposentava e tinha orgulho de dizer que ela tinha trabalhado a vida profissional inteira dela naquela empresa. Isso era mérito. Hoje, se você fica mais de 2 anos no único trabalho, sem ter mudado de área ou ter se especializado em alguma coisa, você já está fora do que seria esperado ou da média da situação. Então, é um outro jeito de ver, de viver, ou seja, não se trabalha mais para juntar dinheiro para comprar coisas. Isso também, isso está embutido na questão. O que eu ofereço em troca do contrato, do recurso, para o meu sustento e quanto eu faço minha passagem, o meu aprendizado aqui nesse planeta. Esses são os novos contratos de trabalho, né? E é nessa direção que a gente está indo, e é esse povo, nós, dentro de nós, também tem esse ser que vai se expressar a qualquer momento, por que eu continuo fazendo o que eu não gosto, o que eu não quero, o que eu não preciso, e por que eu não começo hoje a fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que realmente eu preciso. Então, essa é a mudança a ser feita. $40 mil americanos. Oi, B. Benilde. Oi. Oi? Você falou da educação, é Márcia. Oi, Márcia. Resolvi falar agora. Você falou da educação, né? Mais do que eu sei o que a gente está passando com relação à educação, o que as pessoas Minha estão vivendo, querida, né? quantas vezes, né? Já falamos disso. Quantas vezes a gente precisa parar e pensar e refletir sobre o que está acontecendo, mas nem todos querem essa mudança, não querem sair dessa matrix, e está difícil furar essa bolha, né? Eu sei disso, você sabe tudo que eu passei, da onde eu saí, né? Mas assim, as mudanças estão vindo, e se a gente não entra no debate, não conversa, não fala sobre, vai ficar cada vez mais difícil a gente suportar toda essa mudança. Exato. E você falou a palavra certa, vai ser difícil suportar, porque na nossa Matrix está como suportar ou como ser resistente à mudança. Por quê? Porque não aprendemos que essa mudança iria acontecer e que ela era necessária. A gente queria ficar no jeito ou no modelo que a gente aprendeu. Então, isso vai acontecendo tudo junto, e essas quebras vêm com mais sofrimento ou com menos sofrimento, de acordo com a nossa resistência. E você mesma, né, já viu, já sentiu na pele, viveu isso, que não adianta, você tem que abrir mão e soltar, você tem que soltar e deixar ir, e entender qual é o seu novo papel diante dessas pessoas que precisam, que estão se instruindo agora e que estão se despertando e acordando agora e que não podem mais continuar acreditando em algumas coisas que foi, entre aspas, vendido, né, ou sugerido a toda essa raça que viveu antes delas. Então, nós estamos aqui nessa transição. E Deus, os seres, os guias, os nossos mestres de missão, preparam. Dizem, antigamente a gente aprendeu assim, que Deus, como é? Escolhe os capacitados. Hoje a gente sabe que Deus, ou a essência criadora, capacita os escolhidos. Então, é aqui que nós estamos. Eu, você, todos vocês que estão de alguma forma ali, em qualquer área da vida. Porque ser bom ou ajudar na transição, porque eu cheguei primeiro, ou porque eu descobri um caminho que talvez sirva para mais pessoas, esse é, na verdade, o grande legado. E não ensinar como é que se faz. Não sei como é que se faz. Isso. Não, e eu, do jeito que eu desapeguei, né, o floral tem me ajudado muito. Nossa, o floral, assim, foi a minha maior ajuda. Olha os vidrinhos ali maravilhosos. Gente, tem coisa nova, floral novo chegando, kit Divina Presente. Agora nós temos os últimos minutos da nossa live de hoje. Então, o kit Divina Presença ficou pronto no final do ano. Lá na Célia já tem, lá no Celeiro também tem.
São 7 essências, todas feitas com flores brancas. A parte escrita também já está toda pronta. Dia 20, a Adriele volta de férias. E quem precisar do material, quiser ler sobre, pode pedir. A Ana Célia, inclusive, já tem o material pronto, né, Célia? Escrito também na Lidiane, que vocês podem eventualmente pegar cópias, quem ainda não tem. Vale muito, muito vocês verem o que é que o celeiro trouxe para esse grande momento que nós vamos estar falando aqui todo mês, que é esse ano de 2025, para toda a humanidade. Coisa boa. E é isso. Então, sempre no segunda-feira de todo mês, se Deus quiser e a gente Ele conseguir, quer. nós estamos aprendendo ainda a lidar com as ferramentas, mas eu acho que estamos indo, estamos dando conta. Eu sou muito grata a cada uma que se propôs a vir aqui, a falar, ou a só ouvir, ou só fazer energia da presença, para que a gente possa continuar, né, esse trabalho que é com muito, muito, muito amor eu ofereço a quem, enfim, quiser ou achar que pode se beneficiar disso. Que Tá bom? maravilha ouvir vocês todos aí, ver o rostinho, que saudade de vocês. Ai, que tudo! Tem ainda 1 minuto. Yáscara, para quem estava na província no ano passado, que terminou o curso de astrologia, então eu recebi essa semana a informação aqui em primeira mão, que a Laís vai continuar na província. Então, nós vamos ter imersões com florais lá, lá em Curitiba, né? Na casa das irmãs lá, no mesmo lugar que a gente tinha o curso de astrologia. Nós vamos, a partir de março, já começar a fazer nossa agenda de imersões lá, com florais, com ervas, enfim, com todos os assuntos que a gente precisa tratar, trabalhar lá. Então, já está garantido esse ano para a gente fazer esse trabalho lá também. Oba! Beleza, Aí, eu estou pertinho agora. Quem está longe, mas também quiser vir, porque vai ser numa frequência de bimestral e num sábado a cada 2 meses, ou seja, eventualmente quem não está tão perto também consegue vir e vamos ver. Depois a gente vai se comunicando. Beleza, maravilha. Tá bom? Gente amada, Muito obrigada. Namastê, gratidão, gratidão. Tchau, pessoal. Beijo. Muito obrigada. Gratidão, gente. Boa noite, boa semana. Beijão. Boa noite. Beijão para Obrigada. todos.